Ô pessoal, eu vou colocar dois vídeos aqui de um do Suassuna, Ariano Suassuna, acho que é um professor, ou era, falando que o homem não poderia ter vindo do macaco. E outro cidadão também, que eu não sei o nome, tem um vídeo aí, ele sendo entrevistado, já vou colocar, dizendo que não existem provas da evolução, que nunca se viu uma espécie virando outra espécie, né? Então, pode dar em dizer o que quiser, mas eu não aceito que a inteligência humana tenha evoluído a partir da inteligência do macaco, ou seja, de que bicho for. A diferença é grande demais. então, o Suassuna dizer que nós não viemos do macaco, que é um absurdo, que somos muita diferença, né? Mas então ele nunca viu nada sobre o assunto. E os hominídeos, e os neandertais, e os australopitecos, né? De 4 milhões de anos. Tem, dizendo inclusive aí que não existe essa conexão. Como que não existe essa conexão? Tem muitos hominídeos, né? Estou postando aí as imagens. Então não existe nenhuma prova biológica que um ser de uma espécie evoluiu e virou ser de outra espécie. Você está entendendo? Um dinossauro virou uma galinha. Isso não tem. Então eu sou cético. Não existem essas provas até hoje. Já tentaram várias vezes forjar até provas. Parece que tem um elo perdido, né? O pessoal não conseguem achar esse elo Exatamente. perdido. Que é esse salto. Muitos hominídeos, inclusive, estão descobrindo que o Homo sapiens, que é a nossa espécie, nós temos a mesma nomenclatura que os animais, né? Latina. É um binômio Homo sapiens. São dois nomes e todas as outras espécies são assim porque nós somos uma espécie biológica. Aí tem o Neandertal, que não é Homo sapiens. E nós temos genes, já foi descoberto através da genética que apoia Darwin. Na época de Darwin, 1850, 150, 160 anos atrás, não tinha genética. A genética veio e sustenta isso aí, né? Com mais provas, com mais experiência, enfim. E, inclusive, agora, há pouco tempo, né, descobriram que nós temos genes de neandertais. Então, o Neandertal é uma espécie que desapareceu. Assim como as outras espécies de hominídeos. Nós não viemos diretamente do macaco. A nossa descendência do macaco remonta a mais de 10 milhões de anos. Né? E aí você pode... Tem um livro do Richard Dawkins que vai fazendo a progressão inversa. Vai regredindo em termos de evolução dos nossos parentescos, digamos. Dos nossos parentescos. Então vai remontando, vai indo para trás, para trás, para trás, até chegar na primeira célula. Né? Então é assim. O homem não veio do macaco, ele veio da estrela. Né? Eu já falei várias vezes assim, ó, as coisas na natureza, não só na forma biológica, mas química e física, astrofísica, né? Na astrofísica se estuda a mudança dos átomos de um átomo para outro. Por exemplo, o hidrogênio se transforma no hélio, e assim na estrela, né? E assim por diante, e vão sendo formados então átomos mais pesados. Esses átomos, dadas circunstâncias ideais, se tornam moléculas, né? Então tem do ferro você tem o sulfato ferroso, né? E assim por diante. Então você tem moléculas. As moléculas, aí para a situação de criação da vida, para o surgimento da vida, né, as moléculas se unem para formar conglomerados, ácidos nucleicos e proteínas. Tá?
Aí, de alguma maneira, essas proteínas se unem, né, de uma forma que propicia a existência da vida. Aí começa a vida. A vida mais simples é aquela bactéria unicelular, animais unicelulares, não são animais, né? Seres unicelulares, tal. Aí vem os multicelulares e assim por diante. Então, não só a evolução biológica, mas toda a evolução física, química e biológica se dá gradualmente, por mudanças graduais. Não tem como contestar isso. Contestar isso seria contestar todas as ciências, né? Então, outras provas, todas as espécies domésticas, né, sofreram esse processo de seleção. Então, as espécies são maleáveis. Essa é a conclusão que a gente chega. Espécies vegetais, né, a maioria dos alimentos que nós comemos sofreram seleção para as frutas ficarem maiores, mais doces, os cereais, né, maiores, com maior produtividade. Então, tudo selecionando de geração em geração. Agora, se você quer dizer assim, mas não existe prova de evolução, né? Uma espécie se transformando por outra. Tá bom. Então, vamos voltar aos cães. E de onde originaram as raças? Como foram criadas tantas formas diferentes de cães? Por seleção. O homem chegou lá e disse, não, eu quero um cãozinho menor. Então ele vai selecionar, ele vai escolhendo de cada geração um cãozinho menor. E aí eles vão, não é que eles vão ficando pequenos, mas tu vai selecionando os menores de cada geração. Depois de algumas gerações, teus cães vão ser pequenos. E se você fizer ao contrário, escolhendo de cada geração um cão maior, ou qualquer outra habilidade que você quiser, você vai ter essa habilidade ressaltada em gerações posteriores. Na natureza é a mesma coisa. O ambiente exige que um certo padrão exista para que o animal, para que a população consiga sobreviver. Então, fugindo desse padrão, eles têm dificuldade para sobreviver, ou morrem, ou não conseguem passar seus descendentes. Então só fica o material genético dos que a natureza, através dessa seleção, permite que continue vivo, que consiga sobreviver. Tá? Dizer que não tem provas de que uma espécie virou na outra. Bom, além das provas circunstanciais, por exemplo, né, todo esse parentesco que nós temos com os animais, as experiências clínicas feitas em ratos e macacos para depois passar os medicamentos para nós, então uma semelhança tremenda, né? Com os mamíferos, nós somos mamíferos, com 4 cavidades no coração, corrente sanguínea, respiração, meu Deus, a relação que nós estamos aprendendo com os cães, né, sabendo o nível de sentimento que esses animais têm, não só os cães, mas vários outros animais, né, que a gente se pode até conectar, treinar. Então existe uma semelhança muito grande. Bom, quero deixar bem claro que a questão não é acreditar ou não em Deus, né? Se pode ter o benefício da dúvida de que existam entidades sobrenaturais, tá? Uma questão é que essas entidades sobrenaturais, Deus no caso, né, não tem relação com a criação, né, como ela é entendida, ou fazer as coisas em passes de mágica, do nada. Então isso realmente é mais que comprovado, não tem dúvida nenhuma, né, sobre o assunto. A dúvida existe
sobre esses seres sobrenaturais. Isso sim existe dúvida. Agora, não estou questionando aqui a fé de cada um. A pessoa pode ter o seu, né, a sua devoção, a sua crença, só que nós temos que lidar com a realidade dos fatos, né, que comprovam que os seres vivos, eles têm uma plasticidade, mudam de forma, claro que leva milhares, milhões de anos, e o fundo é essa plasticidade genética, o código genético que programa todas as funções e que é característica de todos os seres vivos. A bactéria tem código genético, da mesma forma que o nosso, né? 4 letrinhas lá. As plantas têm, todos os organismos têm o código genético. Então, isso é que não resta dúvida nenhuma, tá certo? Então cada um tem sua religião, mas o que não pode é contestar fatos mais que provados da ciência, né?